Coisa boa nos encontrarmos nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 10 de agosto. Vamos chegando até a sua casa com o nosso Sorrindo para a Vida. Deus te abençoe. Você, gente querida, que já acompanha a Canção Nova há muito tempo, gente nova, está acompanhando há poucos dias, conhecendo a nossa programação. Um abraço aos nossos ouvintes da Rede Canção Nova de Rádio, em todos os cantinhos do Brasil e além Brasil. Aliás, de onde você nos encontra, né? De onde você nos acompanha? Participe aqui com a gente. Nós vamos até às 9h27 da manhã, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Central de Jornalismo, com essa equipe linda, para a gente meditar a Palavra de Deus, partilharmos entre irmãos a nossa experiência com o Senhor e ouvirmos dele as suas direções para o dia de hoje. Quer ficar com a gente? Bom dia, Márcio. Bom dia, Paola. Tudo bem? Tudo jóia. Boa terça-feira para você, meu irmão. Para todos nós. Vamos rezar, minha gente? Vamos colocar diante de Deus nosso coração. E a palavra de Deus sempre nos ajuda, então tome aí nota, por favor. Lucas capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Lucas 8, do 4 ao 15. Aqui, já anotei, já separei a palavra. Hoje tá fácil, hein, gente? Não achar Lucas, né, Márcio? Não acordou, hein? Aí tá complicado, né? Precisando tomar um cafezinho aí para acordar, né? Anote aí, você que gosta. A gente também faz essa experiência aqui no Sorrindo para a Vida, de termos o nosso caderno, a nossa Bíblia de estudos, anotarmos, temos essa liberdade de ruminarmos a palavra, né? O tempinho que Deus nos dá, e é um tempo generoso, todas as manhãs, nós vamos ouvindo dele, colhendo dele as direções, e é importante, porque também escrever é muito interessante, né? A gente tem partilhado sobre isso, porque grava, é uma forma também de gravar e depois rememorar, né? Reviver. Você pode retomar no seu caderno as suas anotações, né? Tira aquela foto pra gente, lembra? Marque o Sorrindo para a Vida e a gente depois vai também repostar a sua publicação. Tiago Tomé está com a gente aqui nesses dias para animar nosso Sorrindo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Paula. É bom estarmos aqui juntos nessa bancada. Não é pancada, não é bancada. Mas às vezes a gente ganha, né? Uma pancadinha da palavra de Deus. É uma pancada. Uma panca tem dia que dá umas Às vezes o pregador também dá uma pancadinha também. Mas é sempre para que a gente seja edificado, a gente seja formado nesse caminho para o céu, né? Porque é exigente esse caminho, trilhar esse caminho. Mas essa experiência também é muito agradável, né? Da gente poder anotar, a gente aprendeu aqui com o nosso querido Monsenhor Jonas Abib, né? Nosso fundador, a ruminar a palavra de Deus, a anotar, pegar as promessas para nós, as ordens, mas também sempre tem uma inspiração a partir da partilha, da pregação, do testemunho. Então, como é bom estar aqui, poder registrar, poder cantar também, né? Porque no Sorrindo para a Vida também tem música, tem maestro. Graças a Deus tem cantor, Ainda né? bem, né? Tem tocador. E muitos perguntam, como é que é essa anotação de vocês? Às vezes está em várias cores, né? O livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas Abib. Ali ele tem um método, né? A nossa igreja tem vários métodos. Nós aqui aprendemos o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas, fundador da Canção Nova. Um beijo para ele, carinhoso. A Bíblia, a Bíblia, né? A gente foi nesse método A Bíblia. Ele é conhecido como o Padre Jonas da Bíblia, né? Tanto Bonito que isso. ama a palavra de Deus e nos ensinou. Então, ali, por que usar o verde, a caneta verde, né? A gente usa as 4 cores, né? Verde, vermelho, preto, cada um a gente anota de uma forma, né? E ali no livro explica direitinho as promessas de verde e as outras, você vai, princípio eterno de preto e outros, né? Porque ontem mesmo me perguntava, Paulo, como é que é essa história de cores aí no estudo da palavra? No caderno aqui do Sorrindo, nem tanto, porque às vezes a gente nem vai fazendo assim, aleatório, livremente, né? Aleatoriamente. Mas no livro do Monsenhor Jonas, ele explica bem direitinho, porque na minha Bíblia eu faço isso, na Bíblia eu faço direitinho. Porque daí você já destaca ali, né? As ordens de Deus em vermelho, você já olha, né? Já te ajuda de alguma forma. Então, o livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, Monsenhor Jonas Abib, livro que ninguém pode ficar sem ele. Oi, maestro. Maravilha, bom dia, bom dia. Bom dia. O Tiago falou, esse programa aqui é um programa de formação excelente, entendeu? Também Isso aqui concordo. é uma coisa excelente. Quem quiser saber tudo sobre a Bíblia, é só assistir o Sorrindo para a Vida com o Márcio Mendes todo dia. Aqui, ó. E com o sapo também não tem, todo dia.
É lógico, lógico. O primeiro a chegar. Eu vou na retaguarda, né? Só deixando o fundinho musical, criando o clima. É isso aí, maravilha. Deus te abençoe, Amém. meu amigo. E a Val é aquela que te recebe todas as manhãs com muito carinho pelas redes sociais oficiais do programa. Bom dia, Val. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, família Canção Nova. Deus abençoe a cada um que reza com a gente nesta manhã, com ânimo, com disposição, com coragem. Bora enfrentar essa terça. Bora enfrentar a vida na certeza de que Deus nunca perde o controle. A gente, de fato, precisa viver entre tantos ensinamentos, mas que o Monsenhor Jonas diz de acostumar o nosso coração a confiar em Deus. Deus nunca perde o controle das situações. Em todos os momentos Ele está conosco, tá bom? Então confie, vá com fé. Às vezes dá uma titubeada, falava com a Paula, às vezes a gente dá uma balanceada, mas é assim mesmo. A gente vai caminhando, a gente vai se alegrando, a gente vai alicerçando a nossa vida na palavra de Deus. E a gente precisa confiar mais na palavra de Deus do que nas nossas próprias emoções. Deus tem falado isso comigo, sabe? Mais confiar na palavra de Deus do que nos nossos sentimentos. Às vezes a gente pensa, mas esse sentimento é tão verdadeiro, mas mais verdadeiro é a palavra de Deus. Então confie mais na palavra de Deus do que nos seus sentimentos, tá bom? Naquilo que está à sua volta. Mas vamos lá, família Canção Nova, já estou te esperando. Conto com a sua presença, com a sua participação. Eu estou, inclusive, sentindo uma falta, sabe, de algumas pessoas. É? Estou sentindo falta de testemunho. Deus não tem agido no nosso meio? Tem. Opa! Cadê seu testemunho? Conta pra gente a ação de Deus, partilhe conosco. Estou sentindo falta de testemunho lá no Instagram, tá bom? Conte lá também a sua experiência com Deus, com a palavra de Deus. Eu cresci, eu amadureci, eu melhorei, a minha vida foi transformada. Eu estava triste, hoje sou feliz pela graça de Deus. Partilhe conosco. O nosso Instagram é @sorrindopravida. Então deixe lá seu pedido de oração, marque seus amigos, coloque os aniversariantes. Vou contar porque tem aniversariante hoje na minha casa, tem aniversariante no meu trabalho. Então tem aniversariante na sua casa, no seu trabalho, partilhe conosco também, estou esperando. E o nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Te espero por aqui também, tá bom? Aquele testemunho que você não quer ser identificado, aquela situação mais sagrada que envolve outras pessoas, que é melhor que fique só entre nós, não envie lá no e-mail e coloca lá, Val, por favor, não me identificar, que daí eu não falo o seu nome, não falo a sua cidade, é super tranquilo, fica aí dentro do Fórum Íntimo. Bom, quero parabenizar aniversariantes do dia de hoje, parabéns para Alessandra. Gente, a Alessandra tão querida, minha irmã de comunidade, amo você, Alessandra. Trabalha lá no Clube da Evangelização e hoje completa mais um ano de vida, felicidades, Deus abençoe, tem festa lá em casa, porque a gente celebra a vida, né? Então, a festa é a gente, né? Opa. É cantar parabéns, O bolinho pode é demonstrar amor, o bolinho fazendo lá 11 da noite, Marcela arrasando na cozinha. Olha só, também hoje é aniversário aqui no jornalismo, a Núbia Tatielli. Perdão, um pouco rouca. Núbia hoje completa mais um ano de vida, então toda a redação do jornalismo aqui também em festa, celebrando o dom da sua vida. Sabendo também mais gente. Mais gente, conta lá aí. na padaria, a Flávia, do Edmar, né, da rádio. Do Quintanilha. Cada bolo é em Flávia. Nossa, a Flávia arrasa no bolo. bolo. Tem como esquecer de você, né? Vamos mandar um abraço para a Flávia lá na padaria. Lá no call center tem gente fazendo aniversário, ouvi pela rádio. E lá no marketing, a Gabi, a Gabriela está fazendo aniversário também. Então, um beijo. Se eu esqueci de alguém aí na Fundação João Paulo II, na comunidade Canção Nova, manda pra cá que a gente Agosto tá caprichado, hein? Tá recheado de aniversariantes. Recheado de aniversariantes. Um beijo para todos vocês. Vou mostrar uma família que fez aniversário. Vocês vão gostar de conhecer essa família. Mas já chego lá, quero mandar um abraço para Maria Elizabeth Martins. Ela é de Campestre e enviou para nós esse generoso, cheio de moedinha. Olha o barulhão. Está aqui para ajudar o projeto Dai-me Almas. Muito obrigada a tantas pessoas que estão voltando a esse bom hábito, eu posso dizer assim, né? De juntar as moedinhas para ajudar o projeto Dai-me Almas. Mas não é só esse que chegou aqui para nós, não. Tem esse aqui também, olha, foi a Maria das Graças da Silva, São João do Miriti,
mandou aqui pra gente, chegou aqui, ó, pra nós, do Sorrindo pra Vida. Deus lhe pague, Maria das Graças. Também, ó, recheadinho aqui as moedas. Vou contar um testemunho pra vocês, mas como eu tô aqui na vibe dos aniversariantes, a Josileide, ela falou assim, Val, ó, sem brincadeira, ela colocou assim, aos cuidados de Valdênia, e no título ela colocou, conta aí, Paula. Pra contar, entendeu? Ela colocou Tá difícil, hein, Thiago? Deve estar. Não, gente, mas Não vão pra turma do Márcio, Deve não. ter tá umas todo mundo na 40, torcida. Ficar comigo. Ô, Márcio, mas espera aí, eu vou começar... Manda foto antes pra eu contar antes. Vou começar porque foi o aniversário do seu José Benedito e da dona Marizeude. E ela colocou aqui, conta, Paula. Conta nada. Ah, sacanagem. Conta aí, Paula. E aí? Isso é coisa do Márcio. Eu não tenho nada a ver com isso, porque isso Thiago, foi tudo Não, eu isso. não. Olha só, vou mostrar de novo. Não, Paula, eu tô te ajudando. Começa a contar, vai. Diretor. Foi você. Olha, tem Ô, duas Paula, pessoas mas na eu já foto. vou- Rafael rindo tirou da tua muito cara. rápido. Não Tá bom. Ô, Paulo, então vou te ajudar. Agora, ô Celso, foca na foto de baixo. Da sua cara, Paula. Foca na de baixo. cara tava rindo. Prepara e conta, Paula. Ih, Jesus, aí eu quero ver, Márcio. Conta, Márcio. Conta agora, Márcio. Cara, eu tô longe. Todo mundo de vestuário Canção Nova. Não, aqui pra mim. Não, vai ficar 20. Vai quem tá em casa pelo YouTube, acesse aí, vai lá, foca. ô Rafa, qual é? E aí, contem aí, família Canção Nova. É a família do seu Benedito, hein? Família Benedito. Fala aí, Gabi, quanto? 24. Eu contei. Contou. Contei o que a Gabi me falou. Eu tenho 22. Devo ter Sério? errado, né? Tem muita gente ali. Você contou antes, Gabi? Não. Nosso diretor que contou lá. Ah, ele tá lá. Ai, tá o privilegiado. Celso acertou, gente. Mas São conta pra quem tá pelo rádio. 25 pessoas. Como é que o Celso conseguiu daí? Porque ele tá com a câmera. Então focou aqui e foi contando. Tudo dele. Ah, ele Gente, mexeu na imagem. 25 esperto pra caramba. pessoas. É a família Benedito, família do seu José Benedito. Eles Conta completaram... pelo rádio aí. Conta para quem está pelo rádio. Seu José completou 70 anos e no Dia dos Pais juntou toda a família, os filhos e os netos, para celebrar os 70 anos dele. Eles já queriam ter feito outras comemorações, 25 anos de casado dos filhos, mas não puderam por causa da pandemia. E agora no Dia dos Pais a família se reuniu. Gente, então tinha dos bebês aos filhos mais velhos e todos ali reunidos, 25 membros da família do seu José Benedito. Tinha medalha das duas cruzes na cor preta, tinha não, tem, né? Tem uma família inteira, filhos e netos, com a camiseta, vou mostrando, né, enquanto eu vou falando, de São Miguel Arcanjo, inclusive o bebê tá com o body de São Miguel Arcanjo, lindo, lindo, lindo. Tem a camiseta do nome de Jesus na cor vermelha, deixa eu melhorar ali a luz. Enfim, foram adquirindo ali as camisetas, o vestuário, e para celebrar com a Canção Nova. Ninguém, Paulo, os 25 membros. São Miguel Arcanjo, nome de Jesus. Nome de Jesus. Medalha das Medalha. duas cruzes. Tá? Foi mesmo. Caprichado. Capricharam. Um beijo pra vocês. Obrigada pela festa. E eu não menti, gente. De fato, ela colocou, foca aqui de novo, aos cuidados de Valdênia. E ela disse, conta aí, Paula. Conta aí, Paula. E eu não Não, podia vi perder essa carinho. piada. Eu vi carinho nesse aí. Porque, Ah tipo, lá. ela quer que eu acerte. É muito amor. Eu não vi você acertar. Você não falou, né? Fiquei chocada com o Pois número é, de né? pessoas. Obrigada, família Canção Nova. Bom, esses vestuários estão disponíveis para você lá no nosso site, no loja.cançãonova.com. Quem tá pelo rádio, depois dá uma conferida, porque é bacana a gente ver, né? Dá uma conferida lá no nosso canal, no Canção Nova Até Play. agora, Val. Fala assim. Paula, eu mostrei duas pessoas e você não falou, era a sua Não. chance. Ô, Val, Puxa deixa eu vida. falar uma coisa. Vou falar sério agora, né? Você estava falando do generoso e o Clube da Evangelização está lançando uma dica, né, para todos os sócios, porque nós, graças a Deus, recebemos com tanta criatividade, a sua criatividade aqui com a gente, né? Então a sua generosidade chega quando você vem à Canção Nova, mas muita gente, Márcio, não está conseguindo viajar, mas faz o seu generoso em casa. Então,
Que tal você colocar assim, ornamentar o seu generoso com a sua região, com a cara da sua região? Que região você vive, né? Você mora? Aracaju, o pessoal costuma, né? Lá em Aracaju, quando a gente passa em Aracaju, sempre tem um caju, né? Tira a foto pra gente. Esvazia, claro, o seu cofrinho e mande a sua doação pelo banco, o seu comprovante aqui para a Val, né? Ou para o Clube da Evangelização, com a sua foto. E a gente vai estar mostrando aqui nos programas da TV Canção Nova. Boa dica, né? Excelente. Mineiro, dá uma dica aí. Se fosse mineiro, que jeito que a gente ia fazer um generoso mineiro? De pão de queijo. Pão de queijo? Ou E só o Brasília? queijo. Ó. Brasília, põe o Congresso, Tem outra coisa em Brasília, não? a Esplanada, Catedral, Catedral de Dom Bosco. Catedral de Dom Bosco, Dom Bosco. Entendi. Teatro Nacional, tem um Rio de monte. Janeiro, aí, Rio de vem Janeiro. com Ah, essa. o Cristo Redentor, né? Cristo Redentor. Me ajuda aí, né? Tá bom, tá Tá bom. bom. E aqui no Vale do Paraíba, sabe? Ajuda aí. Ajuda, gente. Olha A que falta de Paula. criatividade. Gente, a Canção Nova, Paula Guimarães. Canção Nova, o roteiro... Padre Léo. Padre Léo, roteiro turístico religioso, Parecida, Canção Nova. Nossa Senhora Galvão. Parecida, Paula. Nossa Senhora Aparecida. Frei Galvão. Frei Galvão. Minha terra. Pronto, dicas boas. E aí, você tem alguma ideia da sua região? Faça o seu generoso, aquela foto linda e manda aqui pra Val, no Sorrindo pra Vida. Combinado, Isso mesmo, Val? combinado. Eu já tô esperando teu generoso, tá ok? A foto dele, e aí você segue aí essas instruções da Paula. Mas quero agradecer a tantos, eu estava falando a respeito só para fechar o raciocínio, você que quer o material de evangelização da Canção Nova, pode acessar lá o nosso site, loja.cançãonova.com. Você viu que veste do vovô, da vovó, até os netinhos, né? Então dá uma conferida para sua família também ficar bonita. E nesses momentos de festa, de alegria, se tiver vestuário da Canção Nova, você manda a foto aqui para a gente se alegrar também, ok? Quero trazer um testemunho da graça de Deus. Eu me emocionei e vi o quanto Deus, Ele age na nossa vida trazendo libertação. E quanto uma pessoa que passa por um processo de libertação em si ou na sua família, de fato se sente grato a Deus e fica buscando meios de retribuir a Deus esta generosidade, a graça, a cura. E eu vou trazer o testemunho dessa nossa irmã. Ela diz assim: bom dia, Val e bancada abençoada do Sorrindo para a Vida. Eu me chamo Maria. Peço desculpas porque eu não sei me expressar muito bem, mas vou tentar contar um pouco da minha vida. Val, há quase 2 anos atrás, eu passei por dias de trevas. Minha filha de 19 anos, com depressão, trancada num quarto escuro, se dopando e tentando se matar. Isso para mim era muito doloroso, porque eu havia perdido um filho de 21 anos suicidando. Para mim, era uma dor na alma que eu não sabia o que fazer. Foi aí que eu comecei a assistir o Sorrindo para a Vida. Era o meu sustento, era o que me sustentava. Mas ver a minha filha sofrendo daquele jeito doía na minha alma. Comprei então a medalha das 2 cruzes, mas ela não quis usar. Assim mesmo eu pedi para ela para usar, mas ela também não queria. E o meu sofrimento chegou a ponto de eu não aguentar mais. Fui para o meu quarto, me ajoelhei, pedi a Deus, junto com a medalha das 2 cruzes, para que Ele tirasse a minha filha daquele sofrimento. Pedi a Deus que, de alguma forma, que Ele fizesse qualquer coisa, porque eu sabia lidar e lutar contra o mal, mas a minha filha não sabia lutar contra aquele mal. Então pedi a Deus que Ele pudesse me dar força e que fosse qualquer situação difícil que eu preferia que acontecesse comigo. E fui pedindo a libertação da minha filha para que ela melhorasse. Val, minha filha começou a melhorar. Saiu daquele quarto escuro, começou a trabalhar e hoje tem uma filha, mais uma fofurice que você vai ver. Ela está muito bem, graças a Deus. E ela colocou, graças a Deus. Então, Val, eu descobri que estou enferma no meu corpo. Estou pedindo a Deus agora a minha cura e a minha libertação. Estou com câncer, mas louvo a Deus porque Ele cumpriu a promessa de libertar a minha filha. E sei que Ele vai me dar força de lutar contra o mal. Agradeço a todos por esta cura e esta libertação que experimentei na minha casa.
Deus abençoe vocês. Val, eu estou em paz. Orem por mim. Vamos orar. E eu peço a Jesus, nosso Senhor, que alcance você neste momento, minha irmã, e dê a você a graça da sua libertação e da sua cura. Até aproveito para poder fazer uma partilha. Eu entendi o seu testemunho, não é? Mas quero aqui também fazer uma partilha que pode ajudar a muitos. Nós não precisamos tomar sobre nós as enfermidades das outras pessoas. E ainda que seja um filho nosso que tenha, Deus não faz essa barganha com a gente de a gente dizer: Senhor, faz comigo, vem sobre mim o que pode atingir esta pessoa. Porque às vezes a gente pode até mesmo ficar doente por ir tomando posse de alguns males que outros estão vivenciando. Mas nós não precisamos fazer assim, porque Jesus já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele carregou-se e sobrecarregou-se dos nossos sofrimentos. Graças às suas chagas, nós fomos curados. Então, em vez de pedir sobre você essa enfermidade, lance-a sobre a cruz de Cristo. Porque em Jesus foi o sorvedouro, sabe, o ralo pelo qual escoa todo o mal do mundo? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não tenha medo de lançar sobre Ele as suas enfermidades ou qualquer opressão que você esteja vivendo. Ponha essa opressão sob a cruz de Cristo. Porque todo mal já foi derrotado por Jesus, nosso Senhor. Então, consagro a Deus a sua vida, minha irmã. Consagro a Deus o seu corpo e peço a Jesus que pela força da sua santíssima cruz dê a você a cura deste câncer, porque você há de vencer. Amém. E pedimos também que abençoe a sua filha, para que ela sempre mais trilhe esse caminho para junto de Deus, de alegria, de paz, de amor, não é? Porque a nossa vida não é uma vida sem dificuldades, não é uma vida sem sofrimentos, não. Mas também não é uma vida esmagada sob o mal, não é? Porque nós temos Deus, nosso Senhor, conosco. Temos a quem recorrer, né, Val? Na cruz de Jesus, como o Márcio falou, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. É verdade. Né? A gente foi vendo o que ela foi experimentando, como tantas mães e pais vivem essa realidade hoje nas suas casas, né? Na sua família. Então, em vez do desespero, do terror, do medo, confiança, fé, né? E vamos orar para os nossos filhos, as nossas filhas, nosso esposo, a nossa esposa, confiantes que o Senhor cuida da nossa casa. É verdade. E em gratidão, a Maria enviou para nós, ela mandou num pacotinho simples assim, colocou aqui aos cuidados de Valdênia, me entregaram. E ela enviou também, junto com esse testemunho, esse pedido de oração, o valor de R$50 para ajudar a obra Canção Nova. Muito obrigada, minha irmã. E quando eu recebi a primeira vez que eu li, eu pedi a Deus, e eu reforço aqui esta minha oração, me uno ao pedido do Marcos, todo o espírito de morte lançado sobre a sua família, sobre a sua casa, que caia por terra no nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Por que nós anotamos e num temos um método de aprender a palavra de Deus? Porque nós recordamos dessa palavra durante os acontecimentos da vida. Por exemplo, num momento como esse, crê e será salvo tu e tua família. Né? E tantas outras palavras que o Senhor vai alimentando o nosso coração, a nossa fé. Confiança aí para você. Hoje a frase é de São Lourenço, é dia dele, né? Então, nossa equipe separou aqui com muito carinho a frase de São Lourenço. Eis os tesouros da igreja, os míseros que levam com resignação a cruz de cada dia. Vou repetir para você. Eis os tesouros da igreja, os míseros que levam com resignação a cruz de cada dia. Debaixo desses míseros aí Somos estão nós, né? os doentes, Sim. aqueles que passam alguma privação material, os que estão oprimidos pela tristeza, pela dor, os que estão miseráveis, né? sendo fortemente tentados, aqueles que, por alguma provação, viram a sua vida se tornar, de certa forma, miserável, não é? E percebem a sua fraqueza, não é?
com resignação. Com resignação, aceita a cruz. Aceitam a cruz. E são míseros porque percebem, como nós também percebemos, a nossa fraqueza. Nosso tesouro é Deus, é a graça de Deus, não é? Por nós mesmos somos todos míseros. Somos limitados e o Senhor sabe de nós. Por isso nós pedimos, São Lourenço, rogai por nós. Que bom ter uma fé que nos faz ultrapassar, né, as dores, as cruzes. A cruz é esse caminho para que nós cheguemos à vitória, à ressurreição. Nós que somos de Cristo, então, recorramos a esse sinal. É o sinal da nossa salvação. Assim a gente vai cantar pedindo que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos liberte, nos cure, nos guarde nesse dia. A força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a cruz sagrada. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Lucas capítulo 8, versículos do 4 ao 15, assim nos diz a palavra de Deus. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxergam e ouvindo não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra de seu coração para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria,
mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a provação, quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Conservam a palavra e dão fruto pela Perseverança. Por quê? Perseverança. Pela perseverança. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom, com um coração generoso, desejoso de fazer o que a palavra ensina, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. A outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxergam e ouvindo não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração para que não acreditem e não se salvem. Olha que interessante, gente. Não é que a pessoa não escute, ela escuta. Mas muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus como quem passa pelo caminho. Não é? Dá para a gente fazer essa comparação também. Já aconteceu de você ouvir algumas coisas assim, en passant? Estava passando, você ouviu? Ou ouviu de passagem. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Os que caem à beira do caminho são aqueles que escutam, mas como não tem nenhuma intimidade com Deus e não tem nenhum amor pela verdade, escutam sem nenhum compromisso, escutam como quem escuta uma piada ou como quem escuta uma receita lida de um livro de receitas, escutam de qualquer jeito. O que acontece com esta pessoa? Apesar de ter recebido uma verdade que poderia salvar a sua vida, porque não guardou esta verdade, não lhe deu a devida atenção, ou às vezes recebeu até com rebeldia, com desgosto, com raiva, com irritação. Né? Tem gente que se irrita com as coisas santas, tem gente que se irrita com a palavra de Deus, tem gente que se irrita com qualquer comentário a respeito da Sagrada Escritura, tem gente que já tem uma ojeriza de religião, não quer saber se é certa, se é errada, se a pessoa que está comentando tem algum comprometimento com a verdade ou se é uma pessoa que está ali só para poder angariar algum benefício pessoal, não faz diferença para ela. Está falando de religião ou está falando de Deus ou da palavra de Deus, a pessoa já julga sem sequer escutar, tem até urticária. O que Jesus diz que acontece? No coração desta pessoa a verdade não entra, porque o diabo não deixa. É uma verdade que poderia salvá-la, é uma verdade que poderia preservá-la, protegê-la, como uma vacina que nós tomamos e que cria em nós uma imunidade contra o mal. A palavra de Deus faz isso com a gente. Tanto é verdade, porque alguns até podem falar, né?
Aí tomei a vacina, senti mal-estar, tive dor no meu braço. Muita gente contou desses sintomas, não é? Que teve ali uma reação. Mas a gente também reage à palavra de Deus. Às vezes ela entra rasgando, né? Às vezes ela entra rasgando. Não é? Acontece. De a gente tomar um baque com a palavra de Deus, ou como os meus irmãos aqui brincavam, né? Às vezes a palavra de Deus aqui na bancada é uma pancada. Né? Acontece. Mas é uma pancada que vem não para desconjuntar a gente, mas para pôr no lugar o que estava torto, para consertar o que estava quebrado. É uma pancada como um pai que dá um empurrão no filho para ele sair da frente do carro que iria atropelá-lo. Ou como uma palmada que dá no bebezinho que está aprendendo a andar, para ele dar logo os primeiros passinhos, não é? É uma palavra que vem para fazer o bem. Mas o diabo sabe que esta palavra tem o poder de nos salvar. Então, mais do que depressa, ele arranca a palavra do coração da pessoa. Chega a entrar no coração, mas superficialmente. Então o diabo vai lá e tira, para que a pessoa não acredite. Ela até ouviu, mas não acredita, não adere. E por causa disso, não se salva. Os que ficam sobre as pedras, eu quero que você preste atenção neste versículo, porque nós vamos voltar a ele. Todos os versículos desta palavra são muito importantes. E às vezes nós estamos mais em um do que no outro. Às vezes a gente está naquele da terra boa, coração bom, generoso, aberto. Mas às vezes a gente está nesse daqui, ó, do que recebe a palavra à beira do caminho. Indisposto para acolher, né? Às vezes a gente recebe visita em casa, indisposto para acolher. Recebeu, mas a visita percebe que você recebeu indisposto. Do mesmo jeito que entra, já sai. Ai, desculpa, só vim te dizer um oi. Não, na verdade não tinha vindo para estar com você um pouquinho, mas como não teve disposição, do mesmo jeito que entrou, se a visita tem desconfiômetro, do mesmo jeito que ela entrou, ela sai. A palavra de Deus também é assim. Não porque ela sai, mas porque não houve disposição de acolher, o demônio vem e rouba aquilo que poderia te salvar. E outros estão aqui nesse versículo que a gente vai voltar a ele com um pouquinho mais de tempo. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria. A pessoa ouve, a pessoa acolhe com alegria. Ela faz festa com a palavra de Deus. Você olha, ela está apaixonada pela palavra de Deus. Até chora. Mas entre essas pessoas estão aqueles que mudam de igreja como quem muda de roupa. E a pessoa diz assim: eu mudei de igreja porque eu já não sinto mais aquela coisa que eu senti a primeira vez que eu fui, já não mexe mais comigo, preciso de uma coisa mais forte. Só que o mais forte dela, o que é? Que mexe com sentimento. Onde a banda toca melhor, onde o padre ou o pastor grita mais alto, onde o pessoal faz aquele estardalhaço, aquele barulho, onde as pessoas excitam as próprias emoções. É que nem uma cachaça, passou o efeito, ela vai para outro lugar. É igual uma droga. Por isso que tem gente que às vezes compara religião com o ópio da alma, porque tem gente que usa para anestesiar a vida, mas não para transformar a vida. Quando eu quero usar minha religião só para fazer cócega nos meus sentimentos, eu estou me tornando um anestesiado, um amortecido. Aí sim, não é viver uma religião verdadeira. É usar, inclusive, a religião como pretexto para eu excitar meus sentimentos. Então, e essas pessoas ouvem de qualquer jeito? Não, ouvem com alegria. Ouvem e acolhem com alegria, mas não tem raiz. Por isso que fica pulando de galho em galho. Não tem raízes, não querem compromisso com a própria mudança. Quando você vê uma pessoa mudando muito assim, você pode ficar desconfiado.
muda por fora porque não quer mudar por dentro. Porque quando a gente toma a decisão de, a partir da palavra de Deus, mudar por dentro, a gente assenta. Até na paróquia que a gente está, não é? Porque a gente percebe no nosso país que a paróquia é uma determinação geográfica nas dioceses, é regional. Tanto que quando você diz o endereço, o padre consegue falar de qual paróquia que você é. Vicariato, né? O vicariato, né? Então ele é regional, ele é geográfico. Mas a gente entende que isso, no escrito, na determinação, mas existe uma paróquia afetiva. Que a pessoa sai, às vezes, da paróquia geográfica dela, para participar e servir naquele outro lugar, que foi onde ela se identificou. Qual que é o problema? Nenhum, desde que você se assente, desde que você esteja naquele lugar para ouvir a palavra de Deus, para fazer comunhão com os irmãos, para se colocar a serviço. Assenta, meu querido, não é? Então, se não nessa, naquela. Mas quando uma pessoa quer ser transformada por Deus, ela para com essa peregrinação e ela se assenta, ela cria raízes. Porque sem raízes você não dá fruto. Então os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. E qual é o problema de não ter raízes? Qual é o problema de pousa aqui, pousa acolá? Não é? Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, quando chega a provação, desistem. Desistem. Já já a gente volta aqui. E continua dizendo, aquele que caiu entre os espinhos são os que escutam também. Mas o que são os espinhos que sufocam a palavra de Deus? As preocupações da vida. Preocupação exagerada com saúde, preocupação exagerada com dinheiro, preocupação exagerada com o futuro, preocupação exagerada que gera medos. Medo de doença, medo do futuro, medo da morte, medo de assalto, medo de altura, medo de escuro, medo dos animais, medo de perder o próprio prestígio, medo de ter a sua autoimagem ferida, medo do que possa fazer a si mesmo, medo do que os outros possam lhe fazer, as preocupações, as riquezas. E riqueza aqui não é só dinheiro. Tem gente para a qual a riqueza é a beleza. Tem gente para a qual a riqueza é o nome. Sim. Nome da família. Não quer dizer, não estou falando de honrar o nome. Isso todos nós temos que honrar. A gente tem que honrar, a gente que é homem tem que honrar as calças que a gente veste. Tem que honrar o nome. Todos nós, homens e mulheres, temos que honrar o nome que nós levamos. Mas às vezes o nome da pessoa não é para ser honrado, é um apego ao qual ela tem. É a riqueza dela. Às vezes a nossa riqueza são as falsas seguranças nas quais nós nos apoiamos. Então diz a palavra, as preocupações da vida, as riquezas, os prazeres. Sobretudo os prazeres ilícitos. Não, mas por que os prazeres? Porque quando a gente está numa condição muito confortável, a gente não cresce na vida. Se você quiser que uma pessoa fique estagnada, dê conforto para ela. Atenda todas as necessidades básicas dela. Para você que é pai, dica de ouro, hein? Você quer que seu filho seja um banana? Dá tudo para ele. Dá dinheiro, dá conforto. Ele pensou, você atende. Você vai lá, põe assim, tá aqui, filhinho. Você pensou, papai adivinha, traz aqui. Você está criando um banana. Você está criando uma banana. Sem nenhuma força para enfrentar a vida. O dia que você não estiver aqui, para poder ficar acudindo seu filhinho, sua filhinha, vai ser esmagado porque não criou força, não criou anticorpos para esta vida que não poupa ninguém. E o pior, tirou dessa pessoa a perspectiva de vida. Sabe, metas, objetivos, encontrar a própria razão para viver. Então, por isso a palavra nos diz, quando a pessoa está mergulhada nos prazeres da vida, isso sufoca a vida que ela poderia ter. A palavra de Deus é sufocada.
e não chega a amadurecer, não dá fruto na pessoa, e a própria pessoa não amadurece. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo a palavra de Deus com um coração generoso, não perdem mais esta palavra, guardam a palavra e dão fruto pela perseverança. Você sabe quando você vê que a pessoa está querendo guardar a palavra? Quando a pessoa diz assim, repete aí que isso eu quero ouvir de novo. Como é que foi que você falou mesmo? Onde é que está esta palavra? Aí a pessoa vai lá, lê naquela Bíblia, às vezes procura até uma outra, porque aquela palavra foi tão importante para ela, fez vibrar dentro dela de tal maneira que ela quer tirar o suco daquela palavra. Então ela guarda a palavra no coração e inclusive vai aplicando esta palavra a tudo na vida dela. Todas as vezes que ela se encontra numa situação limite, essa palavra parece que se acende para ela. Guardou a palavra. Num coração bom e generoso, conservou a palavra. E porque perseverou, deu fruto e vai ter resultado. Agora vamos voltar aqui na palavra que está no versículo 13. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega as provações, quando chega as tribulações, quando chega o sofrimento, quando chega a tentação, a pessoa desiste. A pessoa só está bem enquanto não tem nenhuma situação de desconforto que bate a porta dela. E por que isso? Porque a superficialidade não nos permite ter força. Gente superficial não tem força, não tem vigor. Por isso que eu não posso ser superficial. Não é? Às vezes você topa com algumas pessoas que elas impressionam num primeiro momento, mas depois é que nem confete, é que nem cobertura de bolo. Enjoa. Porque a pessoa tem quilômetros de superficialidade, mas centímetros de profundidade. Até no conhecimento. A pessoa sabe um monte de coisa em pouca quantidade. Sabe um pouquinho sobre uma infinidade de coisas, mas não sabe nada de verdade com profundidade. Qual que é o problema disso? Não tem força. A superficialidade não nos permite ter força. Quando nós recebemos a palavra de Deus sem compromisso, nós a perdemos. Nós a perdemos. Aquilo que a gente acolheu no coração, de certa forma, frita diante da provação. Porque a provação leva à falência quem não toma posse das garantias de Deus. Se eu não permitir que a palavra de Deus seja a garantia da minha vida, eu vou falir diante de todos os sofrimentos. Eu vou fracassar no sofrimento. Eu vou desistir, eu não vou ter condições de continuar. Quem não ancora a sua vida na palavra de Deus, quem não se ancora na palavra do Senhor, se despedaça contra a rocha das tribulações quando chegar a tempestade. Um navio solto no mar, quando chega a tempestade, é despedaçado contra as rochas. A pessoa que não se ancora em Deus na hora da dor e do sofrimento, essa pessoa se despedaça contra as tribulações. Então, diante desta palavra, que está me dizendo que se eu não tiver raízes em Deus, eu vou acabar desistindo, eu preciso fazer uma oração. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, ajuda-me neste dia a tirar força de tudo aquilo que me vier. Senhor, me ajuda a viver com profundidade a Tua palavra para enfrentar as situações que se me impõem, porque aí, em vez de eu desistir pela falta de força, pelo contrário, isso vai me enraizar ainda mais em Ti. É interessante, né? Porque o mesmo sopro que desenraiza leva também a ter raízes mais profundas. A tempestade arranca umas árvores e firma outras. A árvore que não cai na tempestade
têm raízes mais profundas do que as que não enfrentam tempestades. Mas para isso, minimamente eu tenho que me lançar em Deus. É muito interessante quando nós comparamos a nossa vida com a natureza, com as realidades à nossa volta. E quem estuda um pouquinho sobre as características do nosso planeta, logo descobre que dentro da Terra há muita energia armazenada. Muita energia armazenada naquelas minas de carvão que se originaram do calor que incendiou grandes florestas nos tempos antigos. Muitas florestas queimaram nos tempos antigos. Há pouco tempo a gente enfrentou aqui numa das nossas serras, se eu não me engano foi na da Bocaina, né, que teve um incêndio que queimou ali muitos animais. Gente, que tristeza. Olha, foi um trauma para a população, porque foi um incêndio que queimou muita área verde e muitos bichos. E ninguém esperava aquele sofrimento, aquele clamor da natureza. Tinha gente que chorava, porque ouvia os pássaros fazendo barulho, os animais gemendo, chorando ao seu modo, diante daquele incêndio. Olha quantas vezes isso aconteceu sobre esta terra. Alguns incêndios, com certeza, provocados, mas sobretudo naqueles tempos antigos, que aconteceram naturalmente. Mas esse sofrimento foi armazenado no seio da terra. E tem muita força, muita energia guardada ali naquelas minas de carvão. Da mesma maneira, armazenam-se forças espirituais dentro de nós por meio do sofrimento que nós não compreendemos. Tem sofrimento que você passa, que você não compreende, mas que ele gera dentro de você uma força, um vigor, uma energia. Olha, uma energia divina, que na hora você não percebe, mas lá na frente você vai notar como ter armazenado essa energia por meio do sofrimento que você não compreendia, foi salvação para você ou foi salvação para outra pessoa. Sofrimento enfrentado a partir da graça de Deus, com a força do Espírito Santo, gera força dentro de nós, gera energia na nossa vida. E no momento certo nós vamos descobrir que essa experiência adquirida nas provações era apenas uma preparação para que nós pudéssemos ajudar nas horas de sofrimento aqueles que conosco seguem Jesus. Com o sofrimento que você enfrenta, Deus prepara você para ajudar aqueles que na hora da grande tribulação conosco seguem Jesus. Tem gente que vai precisar ser ajudado. É muito engraçado, né? A gente pode ler muitos livros, a gente pode se tornar um especialista em teorias, mas quando eu vejo aqui dentro da Canção Nova, quando a gente vai ajudar uma pessoa que está sofrendo, sobretudo naquilo que é particular da nossa vida, nós não conseguimos fazer isso sem contar a nossa história, sem dar o nosso exemplo, sem dizer das tribulações que a gente sofreu. Quando a pessoa conta, a gente diz, eu entendo você, porque há uns anos atrás eu vivi, e aí a gente conta aquilo que a gente viveu. Às vezes chora junto com a pessoa, às vezes até descobre que ainda existem marcas ali que precisam ser levadas diante de Deus e curadas. Outras não, outras vezes a gente ri, porque a gente passou por situações tão medonhas, tão assombrosas, foram tão difíceis para nós, mas que pela graça de Deus nós superamos, e hoje a gente olha para elas e as enxerga pequenas, porque o sofrimento diminuiu, não a gente que cresceu. Você lembra quando você era pequenininho, que seu pai era um gigante? A gente quando era pequenininho, a gente olhava o pai da gente era a maior coisa do mundo, porque a gente olhava para o pai da gente ao pé do pai. Ao pé do pai, ele não tem tamanho, ele é infinito, né? Você junta ali abraços de olho do seu pai, você olha para cima, você quase não vê o topo. A escola era grande, né? A escola era grande. Aí você volta depois de uns anos para visitar a escola, nossa, é isso aqui?
Como é que eu conseguia correr nisso aqui? Isso é um cubículo. Eu lembro que eu passava aqui igual uma águia voando, né? É isso mesmo. Aí um dia você olha para o seu pai e vê que ele é baixinho. Que você é maior do que o seu pai. Aí você se pergunta, como eu posso entender que o meu pai era grande? Não, o seu pai sempre foi daquele tamanho. Foi você que cresceu. Não é? E com o sofrimento também é assim. Os nossos sofrimentos se apequenam quando a gente cresce. Você não vai conseguir achatar o sofrimento, mas você vai conseguir crescer diante do sofrimento. Quando eu fiz uma visita ao médico há um tempo atrás, eu dizia para ele, olha, numa das viagens que eu fui, eu dormi de mau jeito no ônibus e eu acordo com espasmo nas pernas na madrugada já há alguns meses, parece que o negócio não sara. Aí ele fez lá os exames e disse, tem razão, deve ter tido aí um estiramento, uma pequena lesão. E aí eu falei, aproveitei e disse assim, eu também estou sentindo aí uma dor nas costas. E aí ele foi olhando e disse, então, posso passar remédio para você, mas não vai resolver. Porque isso aí é fraqueza muscular. Você já tem mais de 40 anos. Se você não fizer um exercício, seus músculos não vão conseguir sustentar a sua estrutura. Se você fortalecer as suas pernas, isso passa. Você vai parar de sentir dor nos joelhos. Se você fortalecer seu abdômen, ele vai sustentar suas costas. Você vai parar de sentir dor. Há meses eu estava esperando uma recuperação. Em menos de um mês, eu estava bom. Por quê? A dor, o desconforto diminuiu? Não, meu músculo se fortaleceu. Se você não pode diminuir a carga de sofrimento, cresça, meu querido. Peça a Deus a graça de você crescer. Peça a Deus a graça de você dar uma resposta diferente. Peça a Deus a graça de você ser cheio do Espírito Santo. E você vai descobrir que essas experiências que você adquiriu nos momentos de provação, vão se tornar na sua mão um tesouro, um patrimônio, com o qual você vai ajudar muita gente na hora que a pessoa estiver passando pelo sofrimento. Seja em vão. Olha, quantas vezes a gente encontra casais aqui na Canção Nova que ficam preocupados pelo nosso estilo de vida, sem a gente ficar fazendo acúmulos de reservas financeiras. Aí a pessoa pergunta, como é que vai ser quando os meus filhos forem estudar? E se meu filho não passar numa faculdade pública? Márcio, como é que a gente vai pagar? Porque é caro, não é? É caro. E a nossa realidade aqui na Canção Nova, ela é muito austera, simples. Então nós não contamos com essas reservas. Como será? Aí você vai passando por esta fase, já inclusive iluminado por outros que vieram antes de você, e você olha para a pessoa e diz, Deus proverá. Não existe uma resposta pronta, porque para cada realidade Deus deu uma resposta diferente. Mas ninguém ficou desassistido. Tenha confiança em Deus, porque com a necessidade chega também a ajuda. E a ajuda chega, gente, de uma maneira magnífica. Eu lembro de um dia, sobre essa situação mesmo, um dos meus filhos estava se preparando, estava saindo ali do ensino fundamental para entrar no ensino médio, e mudava o valor da mensalidade. E ao mesmo tempo ele queria se preparar para um concurso. Eu já estava fazendo as minhas contas, porque entrando no ensino médio praticamente dobrava o valor da mensalidade. E eu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Vinha rezando e vinha pensando. Um amigo meu muito querido do Rio de Janeiro, que foi meu colega de aeronáutica, me fez uma visita. E vendo ali a paixão do meu filho pelos estudos, sem falar comigo, disse para o meu filho, mas você quer fazer esse concurso? Falou assim, o melhor lugar para você fazer esse concurso é no Rio, lá tem um cursinho maravilhoso. Eles conversaram entre si, decidiram entre si, depois chegaram só para me perguntar, mas mais para me comunicar. Ele disse, olha Márcio, seu filho tem um potencial maravilhoso e o melhor curso para preparar para isso é lá no Rio de Janeiro. Se você concordar, próximo ano seu filho mora comigo na minha casa. Então eu gostaria de dar a ele a oportunidade de frequentar esse curso,
Ele tem hospedagem na minha casa, alimento também por minha conta, e eu dou um jeitinho de levá-lo, de trazê-lo, de criar ali as condições para ele se deslocar. Ele falou, e a gente pode fazer assim, eu pago metade desse cursinho, porque eu quero dar esse presente para ele, e você paga a outra metade. A outra metade, eu fui fazer as contas, era exatamente o que eu já pagava da escola dele aqui. Eu falei, é certo. Aí meu amigo completou dizendo assim, só que esse curso que ele vai fazer, esse cursinho que prepara, não aceita qualquer pessoa, tem que fazer uma prova para poder entrar no cursinho mesmo pagando. E aqueles que ingressam têm direito depois a fazer uma segunda prova para uma turma especial. Os primeiros 100 colocados nessa primeira prova fazem uma outra prova para a turma especial que só tem 30 pessoas. E o primeiro colocado tem bolsa integral. Do segundo ao quinto tem metade da bolsa. E do sexto ao 10º tem 30% de desconto. Ele falou, vai ser difícil seu filho passar porque a escola inteira concorre a essa bolsa e tem gente que já está lá há mais de ano. Então ele vai chegar pela primeira vez. Vai ser difícil ele passar. Ele ganhar uma bolsa, ou talvez até entrar nessa turma especial. Mas se ele entrar, o desconto fica para a sua parte, não para mim, porque a minha eu quero dar o presente. Eu falei, tá bom. Meu filho foi o 5º colocado. Então eu ganhei 50%, meu amigo pagou outra metade e aquela metade sobrou. Nisso, o meu filho mais novo entrou para o ensino médio e dobrou a mensalidade dele. E essa parte do meu filho que eu não precisei pagar somou e foi exatamente o que precisava para pagar o curso dele no ensino médio. Se eu calculasse, não seria tão perfeito, gente. Então, quando a gente conta as proezas da providência na vida da gente, algumas pessoas têm dificuldade, inclusive, de acreditar, diz, não pode ser verdade. Eu te digo, é uma vida maravilhosa, cuja segurança para nós só pode ser Deus. Olhando para meios humanos, nós vivemos numa eterna insegurança. Mas com a experiência que a gente vai fazendo, nós conseguimos ajudar aqueles irmãos que ficam temerosos porque ainda não chegaram no estágio em que nós estamos. Seu sofrimento vai ser escola para muita gente. Será escola inclusive para os seus filhos. Mas tem que prestar atenção numa coisa. Somente que a base para nós podermos ajudar os outros é a vitória sobre o sofrimento. Passar pelo sofrimento simplesmente não faz diferença. O que ajuda, o que faz a escola é a vitória sobre o sofrimento. É fácil comparar com uma escola. Como é que você pode dizer que uma pessoa teve aproveitamento do curso se ela tirou 0 na prova? Ela não foi aprovada. Ela não venceu. É a vitória sobre o sofrimento que faz a gente ter experiência, que ajude os outros a enfrentarem as dificuldades que estão passando. A dor que nos derruba e deixa prostrado, aquela dor que nos fecha numa prisão de lágrimas, de lamentações, nunca vai trazer benefício para ninguém. Sabe, a gente se enfurnar num ambiente fechado, apagar as luzes, querer sumir e ficar chorando, regando os nossos fracassos com as nossas lágrimas, isso não vai nos ajudar. Tem uma dor que derruba, tem uma dor que prostra. Tem pessoas que se permitem ser trancadas numa prisão de lágrimas e de lamentação. Isso não ajuda. Paulo, quando você pega ali as cartas dele, você a estuda, você percebe, Paulo não vivia a se lamentar, mas cantando o louvor e a vitória de Deus em tudo. Nós temos que aprender a substituir, gente, os nossos discursos de derrotas, as nossas reclamações, por louvor, a vitória de Deus em tudo. Esses dias eu estava fazendo um serviço pesado, e me insatisfiz com uma situação, e quando eu vi, eu estava murmurando. Aí eu falei, se for para eu murmurar, falei para mim mesmo, converso bastante comigo mesmo. Também. Falei, se for para eu murmurar, é melhor eu sair daqui. Ela sumir. Rapidinho mudei o discurso e comecei a fazer alto.
Falei, graças a Deus que a gente tem oportunidade, que a gente tem saúde para estar aqui. Se vamos fazer com alegria. Se a gente tem suor para derramar, vamos derramar em favor de coisas boas. Por que o nosso suor não pode ser descanso para as outras pessoas? E comecei a dar 1000 argumentos para aquilo que eu estava fazendo. Você acredita que até descansou o corpo? Acredito, mas... Descansa! Paulo não vivia se lamentar e eu não sofri 1/1000 do que esse homem sofreu. E ele enfrentava como as situações? Cantando o louvor e a vitória de Deus em tudo. Então, quanto mais dura a provação, mais ele confiava e mais ele se alegrava, dando louvores a Deus mesmo quando era grande o sacrifício. Você topa esse desafio? Vamos fazer isso no dia de hoje? Vamos. Coloca as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração, porque a palavra de Deus nos dá uma certeza: em Cristo, em Jesus nosso Senhor, de um jeito ou de outro, Deus sempre nos conduz ao triunfo. Em Cristo você vai triunfar, de um jeito ou de outro, mas é preciso perseverança. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom, um coração generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Você sabe qual é o contrário de perseverança? Desistência. Quem é aquele que não persevera? É aquele que desiste. Quem desiste não colhe fruto. Você não pode desistir, eu não posso desistir, nós não podemos desistir porque nós temos Cristo e nele, de um jeito ou de outro, nós vamos vencer. Olha, às vezes o que parece uma derrota é a matéria-prima que Deus usa para tirar as suas maiores vitórias. Você corre um sério risco de ver um grande triunfo de Deus na sua vida a partir dessa situação que parece um fracasso, que parece uma derrota, mas só se você perseverar. Mas só se com Jesus você vencer esse sofrimento. Feche os seus olhos um pouquinho. Pensa no que esta palavra nos revela. Não é de se admirar que o filho de um professor seja culto, nem que o filho de uma pessoa rica seja ainda mais rico, mas quando alguém sem nenhuma estrutura anterior de cultura, de riqueza, se torna uma pessoa notável, aí nós temos um exemplo de vida e de vitória admirável. A vitória de Deus se manifesta com mais esplendor quando nos levanta das profundezas. Deus vai levantar você das profundezas, ainda que seja a profundeza de uma depressão. Imagina que testemunho maravilhoso você vai poder dar, dizendo: eu estava no fundo do poço, eu era uma pessoa deprimida, eu estava no vale escuro da morte, mas Deus me levantou de maneira prodigiosa. E nessa hora nossa vida se torna um grande testemunho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor descortina diante de nós a possibilidade de nós lidarmos com imprevistos, com inquietações, que ora nos arrastam, ora nos empurram para onde Deus quer nos levar. Eu não vou mais reclamar do que está acontecendo, eu vou aproveitar isso para me conduzir aonde o Senhor quer me levar, porque em cada lugar uma vitória, em Jesus uma vitória para cada circunstância. Eu vou vencer nessa circunstância, ninguém precisa perder para eu vencer. Eu vou vencer pela graça de Deus nessa circunstância. Em cada lugar uma vitória. E eu já assumo essa vitória de Deus para mim. Com Deus eu posso, com Deus eu vou conseguir. O Senhor vai me ajudar. E por isso louvores e glórias a Ti, Senhor. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Amém. Quero viver Tua palavra, quero ser cheio do Teu Espírito, mas só Te peço, livra-me do mal. Quero viver Tua palavra, quero viver Tua palavra, quero ser cheio do Teu Espírito, mas só Te peço, livra-me do mal. Uma vitória sobre a sua vida.
nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Ficou com vontade de falar Jesus? Porque o Márcio falou tanto Jesus e na música também a gente repete cantando, né? Que música linda, Tiago. Que força, né? É uma bênção. E eu agradeço a Deus, Márcio, por essas parábolas do Senhor, né? Que alguns ele dizia em parábolas para que alguns até não conseguiam perceber o que era, mas ele nos dá a graça do entendimento, né? A graça do Espírito Santo que vai dando entendimento para nós sobre essa palavra. E eu quero agradecer a Deus porque a gente pode aproveitar esse momento, como o Márcio falou, da dor, do sofrimento, das dificuldades para crescer, não para ficar paralisado ou desistir. E a palavra nos ensinou isso, né? Nada de deixar essa palavra ser sufocada, nada de deixar a tentação fazer com que a gente desista, mas conservar, pedir a graça a Deus, né, que a palavra de Deus fique conservada. A gente estava falando sobre isso, né, Val, no início do programa. Por que a gente anota a palavra de Deus? Porque para ela gravar, porque na hora da aprovação ela vem e ela vai ser sustento para a gente conseguir vencer cada etapa, né? É isso mesmo, em cada lugar, uma vitória. Cada lugar uma Em vitória. cada lugar uma vitória, que seja assim a nossa vida. E, gente, alicerçado na palavra de Deus, é assim que a gente vai vencendo, tá bom? Você possa proclamar isso na sua vida, diante das tribulações, em cada lugar uma vitória. Deus tem a vitória reservada para você hoje, nesse momento, nessas circunstâncias. Eu recebi do departamento pessoal de uma empresa de Campinas a foto de 2 colaboradoras que não perdem o sorrindo para a vida. Vou mostrá-las aqui. Nossa, Val, oficializou no RH, é isso? oficializou no RH. A Fabiana e a Thaís fazem aniversário hoje. Ela falou assim, Val, elas ouvem sempre, acompanham sempre. Então aproveita para mostrar as fotinhas delas. Então estou mandando um beijo para as meninas. O DDD da empresa é de Campinas, então suponho que seja Campinas mesmo, mas foi aí a região. Beijo para a Fabiana e para a Thaís. Feliz aniversário. Sei que tem muita gente no Brasil inteiro celebrando o dom da vida. Os nossos sócios evangelizadores. Recebi a lista com o nome de todos os sócios que no dia de hoje fazem aniversário. Então, parabéns para todos vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a vida de todos. Só uma fotinha, porque aí é mêsversário. Já vou contar o testemunho para vocês. Mas é dessa fofurice. A Maria Helena. 3 meses hoje, titia. Olha só. Hoje? Hoje, 3 meses. Nossa, mas é fofurice mesmo, A mamãe Márcio. caprichou. body lá lindo. combinando com E o o body. beicinho? Oi, que coisa O body linda. preto. Não, é lindo. azul. Ficou na Azul? foto. Azul? É azul. Olha Parece só. pretinho, né? Muito lindo. Parece, Tá aqui escuro. pareceu preto. É, Gente, que ficou pareceu muito legal esse body E as pra ela. coxas? Linda, não é? Com dobrinha, coisa mais linda. Um beijo para a mamãe, obrigada. Maria Helena, ela disse, sou Maria Helena e faz 3 meses, tia Val. Parabéns, Deus abençoe, muita saúde, muita paz para você e para toda a sua família e para todos que, como eu disse, completam mais um ano ou mais um mês de vida, não é? Que a graça de Deus esteja conosco. Vou trazer aqui um testemunho e agradeço a todos que estão enviando para nós. Que bom, né? Vi lá no Instagram, depois vou até dar uma... Aliás, vou pegar agora para vocês verem. No Instagram, um testemunho lindo de uma pessoa dizendo que venceu inclusive o desejo da morte. Situações muito difíceis que ela estava vivendo na vida dela, nas realidades em que ela estava inserida, mas ela disse assim, Val, eu venci graças ao Sorrindo para a Vida. Lá no Instagram você vai encontrar esse testemunho. Val, no momento mais difícil da minha vida, em que eu pensei em até tirar a minha própria vida, eu estava no fundo do poço. E através do Sorrindo para a Vida, Jesus me resgatou.
Hoje tenho uma vida renovada no amor de Deus. Tudo de ruim foi transformado em bênção. Quero contar meu testemunho para vocês. Ela diz, tudo começou, olha em março, quando ganhei o livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura. E também a medalha das 2 cruzes dos meus filhos, foram os filhos que deram para ela. Nisso eu já estava acompanhando Sorrindo para a Vida. Vi minha vida se transformar, página após página. Era uma libertação tão grande em todas as áreas. Eu estava me separando do marido e ele havia tentado até aceitar a separação. Mas tudo foi transformado pela graça de Deus. Eu amo esta obra, que coisa linda, é a Joelmara, que deixou lá no Instagram, depois você confere, e ela fez essa experiência com o livro Eu Lhes Trago Melhor e Cura. A gente está mostrando passos para a cura e libertação completa, mas não tem problema não, pode deixar, porque o próximo Eu Lhes Trago era Melhor Eu e Lhes Cura. Trago Melhor e Cura. Então, a gente Depois sou eu que não tomo café de manhã. O que você pôs no seu café hoje? Faltou um pouquinho mais de café. Eu tomei o café da Paula. Mentira. Olha só, eu lhes trago melhor. É sono mesmo, um restinho só, porque restinho eu só. já acordei e tô bem animada. E ela foi dizendo dessa experiência, eu só recapitulo para vocês, da libertação, inclusive do desejo de tirar a própria vida. E ela diz, página após página, fui experimentando esta libertação. Ô Márcio, mas já que você está acordado, pega aí o passo para a cura e libertação completa, por gentileza. Aí esse também vai? Esse vai, é o próximo testemunho que eu conto para vocês que estão aqui, conto para o Márcio aqui também. Ela diz assim, Val, eu não quero ser identificada, tá bom? Tá bom, combinado. Bom dia, Val e todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Sou de uma cidade do interior de São Paulo. Eu vivia muito triste, Val, para baixo. Meu marido me traía frequentemente. Não tinha ânimo para nada. A vida para mim já não tinha mais sentido. Mas então eu fiquei grávida. Foi o meu grande milagre. No começo, meu marido até mudou, mas depois continuou com as traições. Isso foi um longo tempo, Val, até que Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é evangelizadora porta a porta. Comecei comprando o livro Passos para a Cura e Libertação Completa. Também o 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Tem um pequenininho. Comecei rezando aos poucos, pois parecia que toda vez que eu ia rezar, algo me puxava e não me deixava rezar. E comecei então a ser fiel, 30 minutos. E como se eu ouvisse aquela voz dizendo, olha, isso não vai resolver nada. Mas eu persistia na oração. Comecei a assistir todos os dias o Sorrindo para a Vida. Quando não podia assistir no horário, assistia mais tarde no YouTube, mas assistia. Val, a mudança foi aos poucos, mas Deus tocou tão fundo em meu coração que eu chorava, eu rezava e a minha vida foi mudando. Comprei então a medalha das 2 cruzes para mim e para o meu marido. Kit completo. Todos os dias eu rezava para ele e Deus me ouviu. Todas as minhas perguntas, Deus respondeu através da palavra a cada dia com vocês. Hoje meu marido não pratica mais os atos de adultério. Ele reconhece seus erros e ele vive para a nossa família. Aos poucos peço a Deus para tocar o coração dele também, para que ele saiba o tamanho do amor que Deus tem por nós. Confesso que no começo eu achava que não haveria mudança, até que num dos programas o Márcio falou: plante amor onde não há amor e colherá amor. E foi o que eu fiz e eu estou colhendo amor. Com ânimo, com felicidade, sou uma pessoa nova. E ela diz, e hoje, dia 10, você falou sem testemunho, mas você falou que estava sem testemunho. Então decidi mandar o meu. E que testemunho. Ela diz, pois eu ouvi tantos testemunhos que me deram forças, também espero que o meu dê força para as outras pessoas persistirem na fé. Hoje ajudo a Canção Nova, pois foi graças a vocês que eu posso sorrir para a vida e ser feliz, sem mágoas e sem ressentimentos. E ela termina dizendo o que, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Querida, precisou a Valdênia provocar você? Que coisa linda. Para você mandar para nós esse testemunho. Nossa. Vou te dizer, eu ouvindo seu testemunho, dá vontade de aplaudir.
aplaudir a obra de Deus na sua vida. Como foi Que gostoso espetáculo, né, Márcio? ouvir você dizendo, sou uma pessoa nova. Porque o risco é a gente olhar para as coisas, esperando que as coisas mudem, dizer assim, tudo mudou, graças a Deus, né? Melhorou, as dificuldades passaram, Ai, que mas isso aí é muito pouco. O chique, o que foi assim, a cereja do bolo, foi o que você terminou dizendo. Sou uma pessoa nova. Porque a novidade de Deus transforma por fora, como você testemunhou maravilhosamente, mas faz milagre quando transforma a gente por dentro. E que essa graça hoje se espalhe para todos nós. Que você que está nos acompanhando nesse momento seja visitado por essa graça de Deus. E repito o que ela falou lá no final. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E você? Você ajuda a Canção Nova? Como é que está a nossa campanha, Paula? Mas você viu, então, como é que a palavra de Deus vai surtindo efeito diariamente na vida das pessoas, nossa, né? Na nossa vida? O seu testemunho, vivendo a palavra de Deus, tocou o nosso coração. Olha o resultado do projeto da Em Almas. Estou feliz porque de ontem para hoje crescemos nós 6%. Subimos 6%, minha gente. Olha aí, 26% do projeto da Em Almas. Sucesso, nossa. Graças a Deus. Faltando, portanto, aí 74% para a gente alcançar nos próximos dias. E eu volto à pergunta. E você já colaborou com a Canção Nova nesse mês? Porque a Canção Nova, gente, é uma obra de Deus, mas que o Senhor confiou a todos nós. Cabe a cada um de nós cuidar da parte que lhe cabe. A Canção Nova não se mantém, não se sustenta no ar por meio de propagandas comerciais, porque não foi essa a inspiração que Deus nos deu. Então vou dizer de uma forma ainda mais direta. Essa não é a vontade de Deus para a Canção Nova. Por isso a gente não tem. Não é? E como é que Deus inspirou a Canção Nova para se manter, e essa tem sido a história dela há mais de 40 anos? Através da partilha, da ajuda daqueles que dela também se beneficiam. Então quem chega, já chega também ajudando, e assim, olha, a Canção Nova vai crescendo e vai chegando a muita gente. Por isso a Paula mostrou aí para você o boleto, mostrou o carnê. Hoje eu mostrei várias opções. Não é? Enquanto eu falava, ela já ia mostrando aqui. E quem é sócio já está identificado com esses meios, porque já recebeu na sua casa o boleto. Se a gente tem o seu endereço, a gente tem como enviar. O boleto, que é um facilitador da sua doação. Por que facilitador? Com ele numa lotérica, num caixa eletrônico, no comércio, e às vezes até mesmo pelo celular, porque você também consegue, por causa do código de barra, você consegue enviar a sua ajuda. Então, o boleto serve para duas coisas. Primeiro, lembrar você. E segundo, facilitar a sua doação. No boleto vai também o que você está mostrando? Pix, que agora virou a modalidade mais fácil, né, para todos os sócios realizarem a sua doação, e aqueles que também não são sócios, né, Val? Você pode, mas eu queria uma atenção para você que está fazendo o seu Pix, né, que chega integralmente o valor que você escolheu para a Canção Nova. Em 7 segundos ele chega aqui. Que você fique atento à chave de segurança, tá, Márcio? Que é aquela que você divulga todos os dias. pix.doação@cançãonova.com, tá bom? Só tem esse endereço. É esse tá, gente? endereço, atenção, hein? Só essa chave. Qual é? pix.doação@cançãonova.com. Não pode esquecer o ponto. Isso. Então, se você tiver alguma dúvida, dá um print aí, fotografa a tela a hora que estiver passando na TV, deixa salvo aí nas fotos do seu celular, porque como é um endereço muito simples, vale a pena a gente dar uma conferidazinha na hora que a gente for fazer ali, colocar a chave de segurança. E antes de confirmar, você dá uma olhada, porque precisa aparecer lá, Rádio Canção Nova. Se aparecer qualquer outra coisa, não dá ok, Rádio não. Canção Nova. Combinado? Combinadíssimo, ensinadíssimo, né? Para todos nós, vamos ficar craque. Ô Val, obrigado pela tua presença. Até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser. Até amanhã, família. Manda mais fofurice pra Val e testemunha, a gente tá esperando, hein? Tem foto bonita pra mandar. Tem foto. A Val, se deixasse, a gente chama depois. Meu olho até cresceu aqui, ó. Márcia Amanhã tá vocês querendo vão ver. contar. Márcia tá querendo contar hoje para não errar mais. Hoje é simples dizer, né, Gabi, que acabou o nosso tempo. Meu povo, ó, duas coisas. Contas.cançãonova.com, tá aí o endereço para quem quiser ajudar a Canção Nova, tá tudo ali.
ou pelo telefone, você consegue as orientações que você precisa. 0 código da operadora 12 3186 2600. Um último endereço, porque nós falamos de tantos materiais de evangelização, às vezes você pergunta, onde é que eu acho isso? Cadê a loja? Anota aí. Ó, já deu a dica. loja.cançãonova.com. Pronto. Aproveita que o programa está acabando, já dá uma entradinha ali na nossa loja. Combinado, Márcio. Deus te abençoe, viu, meu Valeu, irmão? Paula. Valeu, Thiago. Valeu, tamo aí amanhã. Valeu, Sapo. Um abraço para todo mundo que fez acontecer o nosso Sorrindo para a Vida dessa manhã. A gente vai lá para São Paulo. Lá está o Rodrigo, né? Rodrigo Luiz está aí com as informações da manhã. É com você, meu irmão.